Talvez fosse um jogo para dar mais profundidade desde o começo, ou pelo menos ali no intervalo, né? E aí mudar um pouco essa estrutura desse time que deu certo, porque era óbvio que o Atlético Paranaense ia entrar retrancado. Todo mundo já sabia disso. Futebol Raiz é aqui nos Antenados da Jogada. Torcemos sem parar. Opa! E aí, antenado? Beleza? Eu sou o David Sharp. Você está no canal dos Antenados na Jogada e aqui torcemos sem parar. Antenado, meu parceiro, meu amigo, Dorival Júnior, mais uma vez comandou o time do Flamengo da mesma forma como vinha dando certo, como se classificou contra o Atlético Mineiro nas oitavas de final e também como goleou o Tolima por 7-1 nas oitavas de final também, só que da Libertadores da América. Dessa vez, o Flamengo não ganhou. Foi um bom jogo sim do Flamengo, 22 finalizações contra apenas 4 do Atlético Paranaense. Os números estão aí na tela para você. Mas olha, duas coisas. A primeira você já deve até ter entendido, que o Dorival melhorou nesse time do Flamengo em relação ao antecessor dele, o Paulo Souza. A primeira é essa. Ele achou o time e manteve o time. Mesmo com os reforços chegando, ainda sem ritmo, é verdade, tanto Cebolinha como Vidal, ele não mexeu na estrutura do time, que passou a jogar muito bem, jogar direitinho, jogar encaixado, jogar certinho. E aí, meus amigos, esse é um grande mérito que não tinha o Paulo Souza. Paulo Souza mudava, se você deve lembrar talvez, Paulo Souza mudava bastante, né, a estrutura do time, mudava as peças e muita gente reclamava isso, né, especificamente dele, que ele não dava sequência, não dava padrão e não dava entrosamento para os jogadores. É verdade. Vale lembrar aqui rapidamente só alguns bons jogos que o Paulo Souza fez, o time do Flamengo fez com o Paulo Souza, próprio jogo contra o Atlético Mineiro na Supercopa, contra o Botafogo no Newton Santos, aí com a dupla Pedro e Gabi, olha só, o Bruno Henrique ficou no banco nessa oportunidade, e depois contra o Palmeiras, né, principalmente esse, que foi talvez o melhor jogo dele no Maracanã, pelo Brasileiro, apesar de também ter sido 0-0, mas o Flamengo jogou bem melhor do que o Palmeiras naquela oportunidade, e aí podemos pegar a campanha da Libertadores, que foi boa, enfim, não é esse o ponto. O ponto é que ele mudava muito o time. E o Dorival Júnior não faz isso. Ele achou o time, macaco velho, experiente, a time que tá ganhando não se mexe, ele não mexeu mais no time e foi de novo com a mesma escalação, com a mesmíssima forma de jogar. O outro fator, a outra característica do Dorival Júnior que vem fazendo diferente do que fez o Paulo Souza, o que é? Essa política da boa vizinhança, antenado, com os jogadores mais experientes. Tá bom que o Arão já saiu, tá bom que o Diego Ribas já até deu aquela entrevista coletiva lá anunciando que não continua no Flamengo pro próximo ano, que não joga mais no Brasil, só se for fora do Brasil. Enfim, o Diego Alves, mesmo com a briga anterior lá de 2018, foi titular do Dorival Júnior logo na chegada, enfim. Mas o Dorival fez questão, até no próprio jogo contra o Tolima lá na Colômbia, se você lembrar aqui, você vai saber que o Dorival colocou todos os coroas ali em campo, né? E isso poderia ter complicado a classificação do Flamengo. Por sorte, o Andreas Pereira fez o gol, por mérito dele, obviamente também, fez o gol e o Flamengo não tomou nenhum gol ali e acabou dando aquela goleada no segundo jogo. Mas ele colocou Davi Luiz, colocou Diego Ribas no meio de campo, colocou Felipe Luiz na lateral esquerda, vários desses coroas, desses jogadores, se não tão coroas assim, mas os coroas e os não tão coroas que já são líderes do elenco, que já estavam saturados no elenco do Flamengo. E aí, meus amigos, o que isso quer dizer? Quer dizer que ele ganhou o grupo com isso, coisa que o Paulo Souza não fez. O Paulo Souza perdeu o grupo, não tinha a menor liderança, mais o menor comando sobre os jogadores, que a gente sabe que escolhem, né, quem eles querem que seja o treinador. Tanto que já queimaram o Domenech, já queimaram de uma certa forma o Rogério Ceni e agora queimaram o Paulo Souza esse ano. Enfim, Dorival, esperto, né, diplomático, foi lá e segurou esse rojão. E esse é exatamente o ponto que eu queria chegar. Ontem, no jogo Flamengo e Atlético Paranaense, o 0-0, talvez fosse um jogo para dar mais profundidade desde o começo, ou pelo menos ali no intervalo, né? E aí mudar um pouco essa estrutura desse time que deu certo, porque era óbvio que o Atlético Paranaense ia entrar retrancado. Todo mundo já sabia disso. Todo mundo sabia que eles iam entrar ali
com uma linha de 5 e uma linha de 4, né? E só um jogador ali na frente, quando nenhum jogador na frente. Uma linha de 5, 2 linhas de 5 até, mais ou menos, o Atlético Paranaense do Filipão entrou. Então, como se quebra isso? Com algum elemento, algum fato novo. Obviamente o Filipão estudou, né? O Filipão sabe como é que o Flamengo jogava nesses últimos jogos, a escalação provavelmente seria essa mesma. Então, se não para começar o jogo, talvez no decorrer da partida, o Dorival poderia ter feito alguma coisa diferente. E aí o que é diferente? Quando você tem um time muito retrancado, você não pode ter o Felipe Luiz, né, na lateral esquerda, porque o físico dele nunca foi o forte. A intensidade, chegar forte no fundo para cruzar, como o Rodinei faz, por exemplo. Apesar das falhas todas defensivas do Rodinei, que a gente já sabe, isso aí é história antiga. Mas o Felipe Luiz já não tem isso. O Felipe Luiz é aquele lateral construtor que até ajudou a articular uma ou outra boa jogada ali no primeiro tempo, mas não é aquele lateral incisivo. E aí, meu amigo, talvez a ideia do Paulo Souza lá atrás, que nunca chegou a ser executada de fato, que é colocar um atacante ali pela ala esquerda, talvez fosse melhor aproveitada, porque o Cebolinha ainda está um pouco sem ritmo, é verdade, mas não sei, talvez o Lázaro ou o próprio Cebolinha no decorrer do primeiro tempo, ou até mesmo no segundo, se ele entrasse no lugar do Felipe Luiz, já desse uma profundidade, uma força maior. Aí colocaria 3 zagueiros, Thiago Maia recuaria, né? Ficaria ali fechando a zaga como terceiro zagueiro, ele que já é o primeiro homem do meio de campo, então não teria problema nenhum nesse aspecto, ele ficaria um pouco mais recuado. O João Gomes poderia trabalhar do lado de aí. Outra questão importante, né? O Gabigol não foi bem mais uma vez. Por mais que você seja fã do Gabigol, né? Somos todos fãs do Gabigol aqui pelo que ele já fez no Flamengo, mas ele não foi bem de novo, ele não tá bem. Ele não tá bem, acho que muito mais por questão de falta de confiança do que por qualquer outro motivo. Então, e é normal, o jogador não é obrigado a ficar na ponta dos cascos o tempo todo, não quer dizer que ele não vai voltar a jogar bem, e nem que ele não é importante pro time. Mas o Pedro foi muito mais importante que ele, como referência ali e pelas jogadas até com passes que ele deu, enfim, com jogadas criadas muito mais importantes do que o Gabi, você deve saber, apesar dos gols que o Gabigol perdeu, enfim, no segundo tempo não foi nem por tão demérito dele assim, mas no primeiro tempo foi, né? Mas a questão não é essa, a questão é a estrutura tática do time. Se o Gabigol saísse para a entrada do Cebolinha, na verdade, vai lá, Felipe Luiz saísse para a entrada do Cebolinha e o Gabigol saísse para a entrada do Vidal, olha como é que ficaria o time. O Flamengo ficaria com 3 zagueiros, Thiago Maia ali um pouco mais recuado, como eu falei, e aí na ala, uma ala na área esquerda, o menino lá, o Cebolinha, o Everton, e na outra o Rodinei, que é realmente o barato dele jogar por ali, né, mais avançado, criando jogadas, chegando forte, como ele fez, inclusive no segundo tempo, tabelando com o próprio Vidal. E aí no meio campo ficaria João Gomes, Vidal e o Everton Ribeiro, um pouco mais à frente, livre ali para criar, que fez mais uma vez uma grande partida. O Everton Ribeiro foi muito bem no jogo e não merecia ter sido sacado. E aí é a questão do assunto anterior lá, do acerto barra erro do Dorival, enfim, em relação ao Paulo Souza, de lideranças do elenco, de fazer a política da boa vizinhança. Ele preferiu tirar o Everton Ribeiro e não o Gabi, porque o Everton Ribeiro não tem esse jejum de gols, talvez não tenha nem a mesma presença assim, maciça no elenco, né? Que certamente não vai reclamar tanto, né, por ser sacado quanto o Gabigol reclamaria, não geraria um clima ruim, talvez, enfim, ciúme ali pela questão do Pedro. E a gente sabe também que a questão do Pedro tem outro detalhe, né? O Bruno Henrique se machucou, então, assim, com todos os treinadores antes, o Bruno Henrique foi titular, e com o Dorival, obviamente, o Pedro continuaria sendo reserva, porque o Bruno Henrique continuaria sendo titular. Então, isso aí, digamos assim, por mais que tenha sido um azar do Bruno Henrique, claro, e a gente não deseja nada disso, mas acabou sendo uma sorte para o Dorival e também para o time do Flamengo se arrumar melhor com o Pedro, como vem acontecendo, que vem jogando muita bola. Então, voltando aqui, o Everton Ribeiro ficaria livre ali no meio para criar, e aí teria na frente o Pedro e o Arrascaeta. O Arrascaeta já fez essa função, inclusive não só no jogo de ontem, mas em outros jogos recentes, de segundo atacante, inclusive contra o Atlético Mineiro ele fez os 2 gols, ou seja,
ele tá mais preparado para fazer essa função de segundo atacante, de povoar ali a área, né, os arredores da área, do que talvez o próprio Gabigol, que não tá na sua melhor fase. Ele tem toda a razão. E aí você vai me dizer, antenado, se você concorda, se você não concorda com essa análise, e você vai comentar aqui e dar essa moral pra gente, porque nós somos os Antenados na Jogada e aqui torcemos sem parar. Valeu!